Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Inovar Previdência. Hoje vamos falar sobre a estratégia de investimentos que será adotada pelos planos da Inovar no ano de 2025. Bom, antes de mais nada, é importante lembrar que os investimentos realizados pela nossa gestão são direcionados pela política de investimentos. Esse é um documento que comporta todas as regras, diretrizes, limites e estratégias e controles de risco das nossas aplicações. Ela é aprovada pelo Conselho Deliberativo e possui um horizonte de investimentos de 5 anos. Apesar disso, todo ano é revisada pelos nossos especialistas. Existe também, na Inovar, um órgão muito relevante para o processo que envolve os nossos investimentos. É o Comitê de Investimentos. É um grupo de pessoas com especialização, formação, certificação específica voltada para a área de investimentos. Apesar disso, na nossa estrutura de governança, esse é um órgão consultivo que dá suporte às decisões tomadas relacionadas aos investimentos. Dentre outras atribuições, vale destacar sua responsabilidade em acompanhar e analisar o desempenho dos nossos investimentos, realizar projeções, propor alternativas para novas alocações ou realocações, monitorar o cenário econômico e identificar oportunidades e eventuais riscos que possam estar em desacordo com a estratégia dos nossos planos. Vamos agora ao detalhe. No ano de 2024, vimos a maior economia do mundo, os Estados Unidos, começar o processo de redução das suas taxas de juros. Por se tratar de um país de grande relevância comercial e estratégica, globalmente falando, é comum as demais economias e países acompanharem os movimentos que eles fazem. Entretanto, no Brasil, vimos acontecer o contrário. A taxa de juros, que é medida pela Selic, voltou a subir. O principal motivo foi o medo da inflação elevada, já que a economia aquecida parece manter o nível de consumo elevado da população. Vimos também as preocupações com o alto gasto do governo. Esse é um problema que, além de reduzir a credibilidade do país, é feito através de políticas públicas que aumenta a liquidez na economia e causa receios ainda maiores de inflação lá na frente. Em 2024, o IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, fechou em 4,8%, acima da meta. A bolsa caiu mais de 10% e o dólar disparou mais de 27%. Parte disso em função dos resultados das eleições presidenciais norte-americanas, que leva os mercados a vislumbrarem uma economia mais protecionista por lá, o que fortalece o dólar, e também por motivos domésticos, principalmente e pelos riscos trazidos com a falta de credibilidade que falamos. Para o ano de 2025, esperamos juros ainda em patamares elevados. A Selic, atualmente em 12,25%, deve se manter alta ao longo do ano. Os títulos emitidos por bancos e empresas, o que chamamos de títulos privados, merecem um alerta. Esse grupo de ativos trouxe excelentes resultados na janela recente, mas os preços parecem estar desajustados e já devolvem parte disso no comecinho desse ano. O dólar esteve entre os ativos de melhor rentabilidade ano passado, fechou o ano cotado a R$ 6,18 e saiu batendo recordes já em 2025. Apesar de positivos para os produtores agrícolas, por exemplo, que exportam boa parte da produção no país e recebem em dólar, o Brasil ainda é um país importador, principalmente de tecnologia, maquinário, indústria e outras coisas, que são itens que a gente costuma dizer que possuem alto valor agregado. O público desse lado, pelo contrário, compra sua base de produção em dólar, o que acaba por encarecer uma série de itens ofertados por aqui. A política considerada mais protecionista, divulgada pelo presidente eleito nos Estados Unidos, leva os investidores a vislumbrarem eventuais oportunidades em empresas americanas, talvez abrindo alguma janela de oportunidade por lá. Ao mesmo tempo em que a falta de credibilidade do governo brasileiro traz riscos, visualizamos também oportunidades. Vejam que essa é a palavra do momento. O governo, considerado um excelente pagador de suas dívidas, é financiado em boa parte pelo mercado financeiro, através da emissão de títulos. Diante do cenário recente, os títulos emitidos pelo governo têm apresentado taxas de retorno muito atrativas, o que chama a atenção para novas alocações.
A Inovar possui uma gestão independente. Isso quer dizer que não temos vínculo obrigatório com nenhuma instituição financeira e não buscamos apenas preço, mas qualidade. Atualmente temos parcerias com gestores de recursos, por exemplo, como o Itaú, Bradesco, a 20 Partners, o BNP Paribas, a Sparta, Sul América, Turim, SPX Capital, Genoa Capital, Absolute Investimentos e Capitalo Investimentos. Está no escopo do nosso comitê de investimentos acompanhar, avaliar e selecionar gestores especialistas para complementar nossas estratégias, buscando sempre profissionais competentes, com experiência e com entrega principalmente. Imagine que os investimentos dos planos administrados pela Inovar são realizados através de caixinhas, que chamamos de segmentos. Essas caixinhas são divididas em alguns grupos diferentes. Uma delas é a renda fixa. Nesse grupo estão títulos emitidos pelo governo e por empresa, os títulos privados que comentamos agora há pouco. Apesar do nome renda fixa, esses investimentos não trazem retorno garantido ou com rentabilidade carimbada, por assim dizer. Conforme os investidores enxergam alguma desconfiança no cenário, o valor desses títulos pode variar também. Nossa programação para 2025 prevê o aumento das alocações em títulos públicos e títulos atrelados ao CDI. Como dissemos, com a expectativa da taxa Selic elevada, queremos aproveitar o rendimento nominal que pode trazer aos nossos planos oportunidades de taxas muito elevadas em títulos públicos, o que nos dará uma ótima qualidade de investimento no longo prazo, com retornos reais atrativos também no curto prazo. Outra caixinha é a renda variável, representada pelo grupo de ativos, normalmente onde estão os investimentos em empresas de capital aberto, as ações. Costuma-se dizer que essa é uma caixinha com fluxo de recursos de investidores estrangeiros de bastante relevância. Se o mercado está mais desconfiado, essa estratégia costuma ser mais penalizada. Por isso, resolvemos fazer uso das bandas de alocação e reduzir a posição de cerca de 8% para 5% do patrimônio do plano. Pode parecer pouco, mas quando esse investimento anda, vamos dizer assim, a atribuição positiva de resultados para o plano é muito boa. Existe uma outra caixinha que chamamos de investimentos estruturados, mas para simplificar, a gente também pode chamar de fundos multimercados. São aqueles que possuem uma gama significativa de investimentos e variados que podem ser feitos dentro de cada um. Nesse grupo, também estamos reduzindo a alocação para menos de 5% do patrimônio. Por último, temos os investimentos no exterior. O objetivo de retorno dessa caixinha é dólar mais 6,5% ao ano, ou seja, não queremos apenas o retorno da moeda e ganho com o câmbio, mas um retorno adicional. Atualmente, quem faz gestão dessa parcela é a Turim, uma gestora especializada em mercados internacionais e que busca ativos de classes diversas, como títulos públicos e privados de outros países, ações de empresas estrangeiras e muito mais. Ano passado, nosso ganho nessa caixinha foi de mais de 35%. Lembrando que, além da alocação objetivo, podemos fazer uso, ao longo da aplicação da nossa política, de bandas inferiores e superiores para poder realizar movimentos estratégicos e aproveitar oportunidades no cenário para os nossos investimentos. Em poucas palavras, podemos resumir que a estratégia de alocação do patrimônio dos planos em 2025 estaremos reduzindo ainda mais os riscos de chacoalho nas cotas, aproveitando oportunidades, aumentando alocações em títulos públicos com ganhos reais e nominais atrativos no cenário de juros elevado que se desenha pela frente. Isso não quer dizer que vamos abrir mão de estratégias que trazem ganhos consistentes de longo prazo e ganhos ainda maiores com a diversificação. Esses que, eventualmente, podemos considerar como proteção, por exemplo, a bolsa e o investimento lá fora. Por outro lado, terão posições reduzidas e pretendemos criar um colchão ainda maior para o cenário que se mostra mais desafiador no ano de 2025.
Vamos fazer uso das bandas de alocação permitidas na política e aproveitar as oportunidades. A estratégia de investimentos da Inovar se mantém atenta às mudanças de cenário econômico, com foco na preservação de capital, atenção e pragmatismo no controle de riscos, sem perder de vista a tração em resultados consistente de longo prazo. Assim, seguiremos com a gestão dos recursos do seu e do nosso patrimônio. Continuem atentos sempre aos vídeos do nosso canal e aos relatórios informativos que divulgamos no nosso site. Muito obrigada e até a próxima!